Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, amigos, companheiros de estudo, ouvintes que vão ouvir essa palavra. Nós estamos estudando o capítulo 5 de João hoje. E nós vamos ver aqui alguns temas que eu quero falar, que é a cura junto ao tanque de Betesda e vida por meio do Filho, Jesus. Testemunhos acerca de Jesus, são os subtítulos desse capítulo. Então, esse capítulo, meus queridos irmãos, ele tem, 47 versículos. Eu vou tentar resumir o máximo e vou dar enfoque em algumas passagens bíblicas, amém? A Bíblia fala, nesse capítulo 5, que Jesus, ele cura um aleijado lá no tanque de Betesda, respondendo aqueles inconvenientes líderes judeus, Jesus afirma que é o divino Filho de Deus. E ele faz esse milagre ali ao lado do tanque de Betesda. O aleijado, nós vamos ver aqui o encontro, né? O primeiro encontro, o aleijado e o Messias. O homem, ele está, né, ali, deitado ali, à beira daquele tanque. E a Bíblia conta, né, que ele nunca conseguia entrar no tanque, porque ele já estava ali há 38 anos, irmãos, deitado em sua cama. Pense, muitas vezes nós estamos também, como que deitados em alguma situação. Pense nisso. E a Bíblia conta a história que quando as águas, o anjo descia e as águas daquele tanque se mexia, era o momento que alguém entrava nesse tanque para ser curado, né? E Jesus perguntou ao homem, né? Por que ele estava ali, por que ele não entrava no tanque? E ele falou para Jesus que ele cria, né? Mas que quando as águas, elas sobrenaturalmente elas eram agitadas e poderiam curá-lo da sua doença, a doença dele o impedia de entrar na água. Então, Jesus disse para ele assim, olha, Jesus não o criticou, Jesus não fez nenhuma outra afirmação de que não foi para ele assim, olha, pegue o seu leito e anda. Aí o homem, ele anda com a sua cama, né? Ele foi confrontado depois pelos ímpios, pelos judeus, pelos líderes judeus, né? E os judeus também criticaram Jesus, porque era sábado, e naquela época não era lícito curar no sábado, não era lícito carregar o leito, né? Então o homem se defendeu perante aquelas autoridades, né? Aqueles líderes judeus, dizendo, aquele que me curou, ele mesmo me disse, toma o teu leito e anda. E Jesus, ele alerta o homem que não pecasse, para que algo pior não lhe acontecesse. Isso está no capítulo 14 e 15. E Jesus recebe crítica dos judeus por conta desse milagre que ele operou, curando aquele homem, né? Que há 38 anos estava ali à beira daquele poço. Os fariseus censuraram Jesus porque curou no sábado e porque ele se igualava a Deus. Então, Jesus, ele fala, né, que o Pai ama o Filho e que o Filho honra ao Pai. Ele concede vida eterna, ele ressuscita mortos, né? Uns para a alegria eterna, outros para a punição eterna. Tudo isso está aqui nesse capítulo. E que o Pai, e Jesus, ele julga todos os homens. E aí ele fala, aqui nós vamos ver, irmãos, do capítulo 30 até o 47, os testemunhos sobre Jesus, né? Os testemunhos que eles reivindicavam sobre os milagres, sobre as ações sobrenaturais de Jesus. Ele fala que, aqui nesses versículos, que vem de 4 fontes. Ele fala de João Batista, né, que pregou a verdade, das suas próprias palavras, Jesus falando dos seus ensinamentos e os milagres que ele fazia, que tudo vinha do Pai, e que o Pai testificava dele.
E ele fala também que a própria Bíblia, as Escrituras, apontam para ele, embora as pessoas afirmem crer na palavra de Deus, crer nas Escrituras, né? Mas não acreditavam nele. Isso tudo, irmãos, nós vamos ver aqui no capítulo 5. Então, no capítulo 5, no verso 19, eu quero ler para vocês aqui, fala assim, Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Aqui, nesse capítulo, Jesus ele nos ensina sempre que ele foi obediente ao Pai, como nós devemos ser obedientes ao Senhor, Deus também, Todo-Poderoso. Ele demonstrou isto recusando-se, né, a fazer qualquer coisa que ele não tivesse primeiramente visto o Pai fazer. E nós vamos ver aqui em João 8, 28, 29, que ele fala, nenhum de nós está nesse nível ainda, né? Mas este certamente deve ser o seu e o meu alvo. Então, eu creio, amados, que o mundo vai notar se você e eu, se nós como igreja de Jesus Cristo, que é o corpo de Cristo aqui na terra, nós guerreamos contra quem? Contra o egoísmo, se nós andarmos em amor e fizermos aquilo que vemos o Pai fazer. Este foi o ensinamento de Jesus. É isso que Jesus fala nesse capítulo 5, no verso 19. E eu quero também fazer uma observação a respeito do homem que nós lemos aqui, do versículo 1 ao 9, que ele ficou deitado ao lado daquele tanque durante 38 anos. Amados, ele não era doente só no físico, não, ele era doente também na alma. E muitas vezes eu vou generalizar. As enfermidades da alma, elas são muito piores e às vezes muito mais difíceis de se lidar do que as enfermidades do corpo. Eu acredito, irmãos, que a situação do corpo e da alma daquele homem roubou toda a esperança, a confiança e a fé dele, e fez com que ele desistisse de uma forma gradativa, sabe? Passiva, porque 38 anos é muitos anos, meus irmãos. Vocês observem que quando Jesus perguntou àquele homem que estava lá à beira do tanque se ele queria ser realmente curado, ele logo falou que não tinha ninguém que o ajudasse a entrar no tanque, onde ele poderia ser curado. Mas Jesus, nós não vemos Jesus com pena daquele homem. Em vez disso, ele deu uma ordem, uma instrução bem específica para ele. Levante-se, pegue a sua cama, a sua maca e ande. Isso ele fala para nós também. Em outras palavras, ele quis dizer assim, ó, não fique aí deitado esperando que caia dos céus. Não, faça alguma coisa. Isso Deus fala para nós também. Exercite a sua fé. Né? Aquele homem, ele estava cheio de autocomiseração. E Jesus, teve compaixão deste homem. É muito diferente compaixão do que pena. E Jesus não foi severo, cruel com aquele homem. Ele estava, da maneira como ele falou com ele, tentando libertar aquele homem, né? Desse espírito de comodismo, de ficar parado, de ter desistido, de autocomiseração. E a autocomiseração, irmãos, ela é um problema muito grave na vida de uma pessoa, porque nos prendem. Então, assim como aquele homem lá, do capítulo 5 de João, né? Jesus também dá a mim e a você a sua palavra. Vamos ficar firmes. Ele empregou muito amor na vida daquele homem e ele tem empregado muito amor nas nossas vidas. Eu e você temos que tomar decisões nas nossas vidas. Nós não podemos ficar acomodados em nome de Jesus. E nós vemos que no capítulo 5 ainda, no versículo 38, que eu quero ler, a palavra de Deus fala assim, né? Eu quero ler aqui. O versículo 36 fala assim, eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir,
e que estou realizando, olha, está escrito, testemunha que o Pai me enviou. Era a obra que Jesus fazia, que testemunhava que o Pai o havia enviado. Aí diz o 37, o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. O verso 38, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Olha, irmãos, Jesus repreendendo algumas pessoas, porque elas não estavam mantendo a palavra viva em seus corações. Eu e você temos que manter a palavra viva, que é Jesus, a palavra escrita, nos nossos corações. Aquelas pessoas que estavam ali não estavam confiando em Deus e nem se apegando a Ele e a sua palavra. E Jesus fala aqui que se realmente nós acreditarmos nele, guardarmos a sua palavra em nossos corações, sabe, nós vamos ter vitória. E sabe quando é que acontece isso? Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós meditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é um conjunto, sabe, dos seus pensamentos, quando você, de Deus, os pensamentos de Deus, quando eu e você damos o primeiro lugar à sua palavra, Jesus nas nossas vidas, nos nossos pensamentos. Então, os pensamentos de Deus se tornam os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus, irmãos, são esses que estão expressos aqui, escrito na palavra de Deus. Então, quando você dá o primeiro lugar, esses pensamentos vão se tornar os seus e os meus, os nossos pensamentos, e nós vamos experimentar todos os bons planos que Jesus diz lá em Jeremias, né? Que ele tem para mim e para você, nas nossas vidas, no nosso viver diário. Amém? Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Clique no canal, compartilhem, não deixem de estudar. Você quer crescer na fé, você quer ter vitória no seu dia a dia sobre... Guarde a palavra no seu coração, guarde Jesus. Peça ao Espírito Santo, meus queridos, que revele Jesus ao seu coração. Amém? Eu desejo a vocês um dia cheio da presença de Deus. Cheio. Sabe que é cheio, cheio, cheio? Que a palavra de Deus seja revelada ao seu coração. Mas se você não lê-la, não tem como ele revelá-la. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.